Seguimos com mais informações de Brasília para você. A oposição quer antecipar o fim da CPI do MST. O relator da comissão, deputado Ricardo Salles, deve entregar o relatório final já na próxima semana. Acompanhe os detalhes com Janaína Camelo. O início do depoimento foi marcado por críticas do ministro a um relatório do TCU de 2016, que apontou irregularidades em mais de 500 mil processos de assentamento realizados até 2015. O ministro disse que o parecer do tribunal gerou conflitos agrários. O INCRA já refez, deputados, já reviu 300 processos, 1% de irregularidades, mas isso paralisou o programa de reforma agrária e congelou a vida dos assentados, aquele trabalho equivocado, mal feito, tecnicamente inaceitável daquele segmento do Tribunal de Contas que paralisou o programa de reforma agrária no Brasil. Paulo Teixeira defendeu o MST e disse que não se deve criminalizar o movimento. O que nós temos no campo brasileiro é uma miríade de movimentos sociais, de heróis, de gente que se dedicam à atividade de organizar o povo para vencer a pobreza, a miséria e uma série de dificuldades. E esses agricultores, eu não posso criminalizar os seus movimentos. Você tem aí a CONTAG, a FETRAF, a CONTRAF, o MAB, o MPA, o MST, um grupo, todos os lugares você tem lá eu tenho, deputado Ricardo Salles, eu tenho mais de 100 bonés, que eu ganho todo dia um boné novo. Diferente de outras sessões da CPI, a reunião de hoje aconteceu sem intercorrências. Na avaliação de quem estava presente, o clima já é de derrota para a oposição. O relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, do PL, disse que quer antecipar o seu relatório já para a semana que vem e encerrar a CPI. Segundo ele, não há mais condições da comissão continuar atuando. Nos últimos dias, o governo fez seguidas manobras no sentido de enfraquecer a comissão. Primeiro foi o cancelamento do depoimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de acatar questão de ordem do deputado federal Nilton Tato, do PT. E em seguida, partidos do Centrão, que têm negociado com o Palácio do Planalto, trocaram seus integrantes na composição do colegiado, retirando parlamentares com posições mais firmes contra o governo por deputados de centro. Está mantida para a próxima terça-feira o depoimento de João Pedro Stedler, líder do MST, oitiva que deve ser a última da CPI. Vamos então a mais análises. Começo com você, Luiz Felipe Dávila. Esse movimento, acredito que podemos chamar de desconstrução da CPI do MST, é uma sinalização de que o governo tem conseguido entrar nos trilhos em relação a essas articulações com o Congresso? Lula sofreu muito no início do governo, foi muito cobrado, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas como a CPI era o alvo, ou é ainda por pouco tempo, o alvo de maior preocupação atual do governo, esse movimento sinaliza que as coisas estão começando a melhorar para Lula? Não significa. Aliás, essa desconstrução da CPI não desconstrói os crimes cometidos pelo MST de invasão de terra produtiva. Isto é crime, precisa ser punido de acordo com a lei. E também esconde um outro fato muito importante, que é o número de terras, de hectares que nós já temos para assentamento, que não tem braço para ocupar a terra e plantar. Ou seja, é um movimento político criminoso o do MST, porque quer invasão de terra e quer cargo no governo, quer cargo no INCRA, quer cargo no Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, não é um movimento que a CPI vai fazer com que esses crimes sejam acobertados. O Congresso Nacional precisa jogar duro com o combate a esses criminosos e precisa dar uma resposta muito importante. O Brasil já teve mais de 90 milhões de hectares de assentamento de terra. Por que não tem mais trabalhador sem terra querendo plantar e assentar nessas terras que já estão disponíveis para a reforma agrária, contrariamente do que disse Paulo Teixeira? Ô Beraldo, e politicamente, interferência ou possível interferência de Arthur Lira nesse processo de esvaziar a CPI, qual seria o interesse dele?
Tiago, todo jogo político está sendo jogado ali. Obviamente, a CPI do MST era o grande trunfo da oposição para mostrar esse lado de ligação entre um movimento como o MST, esse movimento que comete crimes, mostrar ligação com vários políticos, várias pessoas que são beneficiadas com essa operação do MST e outros movimentos correlatos. Agora, é assustador, as pessoas deveriam ficar realmente assustadas e preocupadas quando o ministro vai ao Congresso Nacional chamar os participantes do MST de heróis. Quer dizer, qual é a percepção que ele tem em relação ao que é o heroísmo brasileiro, daquele pai, daquela mãe de família que acorda cedo, que pega o ônibus cheio, que vai trabalhar, que luta ali para poder manter o sustento da sua família de forma digna, sem precisar incorrer em crime. Tem muita gente decente no Brasil. Esses são os verdadeiros heróis do Brasil, porque trabalham, produzem, pagam impostos, que financiam inclusive o salário do seu ministro, e não estão dispostos a transgredir a lei para sobreviverem com dignidade. Esse conceito completamente turvo do que é ser herói é que jogou o Brasil do PT, que comandou esse país por maior parte dos últimos 20 anos, no buraco em que nos encontramos hoje. Lamentável o que ouvimos ontem do ministro.